Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray, lição 21. A condição que inclui tudo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, verso 7. Em todo intercâmbio de Deus conosco, a promessa e suas condições são inseparáveis. Se cumprirmos as condições, Ele cumprirá a promessa. O que Ele significa para nós depende do que estamos dispostos a significar para Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E assim, em oração, a promessa ilimitada: pedireis o que quiserdes, e vos será feito, tem uma simples e natural condição. Se permanecerdes em mim, é a Cristo que o Pai sempre ouve. Deus está em Cristo e somente pode ser alcançado através de se estar nele. Estar nele é a maneira de ter a nossa oração respondida. Permanecendo pleno e totalmente nele, temos o direito de pedir o que quisermos e a promessa nos será cumprida. Quando comparamos essa promessa com a experiência da maioria dos crentes, somos surpreendidos com uma terrível discrepância. Quem pode enumerar as incontáveis orações que sobem sem obter nenhuma resposta? O motivo só pode ser um: ou nós não cumprimos as condições, ou Deus não cumpre a promessa. Os crentes não estão dispostos a admitir nenhum dos dois, por isso elaboraram uma estratégia para escapar do dilema. Eles acrescentam à promessa uma cláusula condicional que nosso Salvador não acrescentou: se for da vontade de Deus, e assim conseguem manter tanto a integridade de Deus como a sua própria. Oh, se eles tão somente aceitassem a promessa e se apegassem firmemente a ela, tal como se apresenta, confiando em Cristo para reivindicar a sua verdade, como o Espírito de Deus levaria os que realmente permanecem em Cristo e no verdadeiro significado de suas palavras, a enxergar o divino proprietário de tal promessa. Como os levaria a confessar que o fracasso em cumprir as condições é a única explicação suficiente para orações sem resposta. E como o Espírito Santo transformaria nossa fraqueza em oração em um dos motivos mais fortes para nos exortar a descobrir o segredo e a obter a bênção da plena permanência em Cristo. Se permanecerdes em mim, à medida que o cristão cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ele muitas vezes fica surpreso ao descobrir como as palavras de Deus crescem também e chegam a ele com um novo e mais profundo significado. Ele pode recordar o dia em que uma palavra de Deus lhe foi revelada e como se alegrou na bênção que experimentara. Após certo tempo, uma experiência mais profunda deu a ela um novo significado, e foi como se nunca tivesse visto aquilo antes. E de novo, enquanto prossegue na vida cristã, a mesma palavra surge diante dele, como um grande mistério, até que mais uma vez o Espírito Santo o conduz, de forma mais profunda ainda, à plenitude divina. Uma dessas expressões de inesgotável e incessante crescimento que descortinam para nós, passo a passo, a plenitude da vida divina, é a preciosa: permanecei em mim, do Mestre. Assim como a união da vara com a videira leva a um crescimento constante e cada vez maior, a nossa permanência em Cristo é um processo de vida, pelo qual a vida divina apropria-se de nós de maneira cada vez mais plena e completa. O crente jovem e frágil pode realmente permanecer em Cristo na sua medida de luz. É ele que prossegue para alcançar a plena permanência, no sentido que o Mestre quis dar às suas palavras, que herda todas as promessas relacionadas a ela. Ao cultivar a vida de permanência em Cristo, a primeira etapa é a da fé. À medida que o crente enxerga que, apesar de toda a sua fraqueza, o mandamento realmente está destinado a ele, seu principal objetivo é simplesmente crer que, ao saber que está em Cristo, não obstante sua infidelidade e fracasso, permanecer em Cristo é sua obrigação imediata e uma bênção ao seu alcance.
Ele se concentra especialmente no amor, no poder e na fidelidade do Salvador, e sente que sua única necessidade é continuar crendo. No entanto, logo perceberá que algo mais é necessário. A obediência e a fé devem andar juntas. Não que o cristão deva acrescentar obediência à sua fé, mas a fé deve manifestar-se em forma de obediência. A fé é a obediência em casa e contemplando o Mestre. A obediência é a fé saindo de casa para fazer a sua vontade. Ele compreende agora que esteve mais ocupado com o privilégio e a bênção dessa permanência do que com seus deveres e fruto. Houve muito de si mesmo e de sua vontade própria que passaram despercebidos ou foram tolerados por ele. A paz que ele, como um jovem e frágil discípulo, podia desfrutar ao crer desaparece. É pela prática da obediência que a permanência deve ser mantida. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, verso 10. Assim como seu grande objetivo anterior era pela mente, e a verdade da qual ela se apropriava, fazer com que seu coração descansasse em Cristo e nas suas promessas, agora, nessa etapa, seu principal trabalho é fazer com que a sua vontade se una com a vontade de seu Senhor, e que seu coração e vida se submetam inteiramente ao seu governo. E ainda falta mais uma coisa. A vontade e o coração estão do lado de Cristo. Ele obedece e ama seu Senhor, mas por que a natureza carnal ainda tem tanto poder, a ponto de as emoções espontâneas do homem interior não serem como deveriam ser? A vontade não aprova ou autoriza, mas existe uma região além do controle da vontade. E porque também, mesmo quando não há muita autorização positiva para condenar tanta omissão, falta da beleza da santidade, zelo do amor, conformidade a Jesus e a sua morte, na qual a vida do eu é perdida, e que, sem dúvida, faz parte do permanecer como o Mestre ensinou? Certamente deve haver alguma coisa em nossa permanência em Cristo e de Cristo em nós que ele ainda não experimentou. Portanto, a fé e a obediência são o único caminho de bênção. Antes de nos ensinar a parábola da videira, Jesus afirmou muito claramente que a bênção plena é alcançada pela fé e obediência. 3 vezes disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E falou sobre a tríplice bênção com a qual ele coroaria esse amor obediente. O Espírito Santo viria da parte do Pai, o Filho manifestaria a si mesmo, o Pai e o Filho viriam e fariam sua morada. É como se a nossa fé crescesse em obediência, e em obediência e amor todo o nosso ser se expandisse e se agarrasse a Cristo, até que nossa vida interior ficasse exposta, tornando-nos capazes de receber dentro de nós a vida, o Espírito de Jesus glorificado, como uma união clara e consciente com Cristo e o Pai. A palavra se cumpre em nós. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, verso 20. Nós compreendemos como da mesma maneira que Cristo está em Deus e Deus em Cristo, juntos não somente em vontade e amor, mas em identidade de natureza e vida, porque eles existem um no outro. Estamos em Cristo e Cristo está em nós, em união não somente de vontade e amor, mas de vida e natureza também. Foi depois que Jesus falou que, pelo Espírito Santo, sabemos que Ele está no Pai, e por isso nós estamos nele, e Ele em nós, que Ele disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aceitai, consenti em receber a vida divina de união comigo mesmo, para que assim como vós permaneceis em mim, eu também permaneça em vós, assim como eu permaneço no Pai, para que vossa vida seja minha e minha vida seja vossa. Essa é a verdadeira permanência,
a ocupação da posição onde Cristo pode vir e permanecer. É permanecendo nele que a alma se liberta de si mesma para descobrir que ele ocupou seu lugar e tornou-se nossa vida. É tornando-nos como crianças despreocupadas e que encontram sua felicidade na confiança e obediência ao Pai, que em amor fez tudo por nós. Aqueles que assim permanecem, a promessa vem como seu direito por herança. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não pode ser de outra forma. Cristo tem plena possessão deles. Cristo habita em seu amor, em sua vontade e em sua vida. Eles não apenas têm cedido sua vontade, Cristo entrou nela e habita e vive nela por seu Espírito. Aquele a quem o Pai sempre ouve, ora neles. Eles oram nele e tudo quanto pedirem lhe será feito. Amado irmão e companheiro, confessemos que é por não permanecermos em Cristo como Ele gostaria, que a Igreja está tão impotente diante da infidelidade, do mundanismo e do paganismo, no meio dos quais o Senhor é capaz de fazê-la mais do que vencedora. Creiamos que Ele cumpre o que promete e aceitemos a condenação que a confissão implica. Mas não desanimemos. A permanência do ramo na videira é uma vida de crescimento incessante. A permanência, como o Mestre ensinou, está ao nosso alcance, pois Ele vive para nos dar isso. Que estejamos prontos para considerar tudo como perda e dizer: não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 12. Não nos concentremos somente em permanecer nele, mas com ele, a quem o permanecer nos liga, e com a sua plenitude, que seja ele o Cristo total, em sua obediência e humilhação, em sua exaltação e poder, em quem a nossa alma move e vive. Ele mesmo cumprirá a sua promessa em nós. E então, à medida que permanecemos nele e crescemos cada vez mais até alcançar a plena permanência, exercitemos nosso direito, a vontade de se apropriar de todos os mandamentos de Deus. Reivindiquemos o que eles prometem, o que nos rendamos ao ensinamento do Espírito Santo, para revelar a cada um de nós, conforme o seu crescimento e medida, qual é a vontade de Deus que podemos reivindicar em oração. E não nos satisfaçamos com nada menos do que a experiência pessoal que Jesus prometeu quando disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amado Senhor, ensina-me de fato a receber essa promessa novamente em toda a sua simplicidade e estar certo de que a única medida de teu santo ato de dar é nosso santo ato de querer. Senhor, que cada palavra dessa tua promessa se torne mais uma vez veloz e poderosa em minha vida. Tu disseste: permanecei em mim. Ó meu Mestre, minha vida, meu tudo. Eu realmente permaneço em ti. Permite-me crescer em toda a tua plenitude. Não é o esforço da fé buscando se apegar a ti, nem mesmo o descanso da fé, confiando em ti para me guardar. Não é a obediência da vontade, nem o guardar dos mandamentos, mas é tu mesmo vivendo em mim como tu vives no Pai. Só isso pode me satisfazer. É tu mesmo, meu Senhor, não mais diante de mim ou acima de mim, mas um comigo e permanecendo em mim. É isso que eu preciso, é isso que eu busco, é para isso que confio em ti. Tu disseste: pedireis o que quiserdes. Senhor, eu sei que a vida plena e profunda de permanência se renovará e santificará e fortalecerá a vontade para que tenha a luz e a liberdade para pedir grandes coisas. Senhor, que minha vontade aniquilada em tua morte, vivendo tua vida, seja ousada e ambiciosa em suas petições.
Tu disseste, e vos será feito. Ó tu que és o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, concede-me em ti a jubilosa confiança de que tu farás essa palavra ainda mais maravilhosamente verdadeira do que nunca para mim, porque não penetrou no coração dos homens o que Deus preparou para os que o amam. Amém.